A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Jeremias, capítulo 24, verso 7, diz assim: Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã, nós estamos estudando o livro de Jeremias ao longo dessas semanas e eu gostaria de enfocar aqui, primeiramente, o contexto histórico daquilo que nós estamos observando e daquilo que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, o versículo é uma promessa maravilhosa, né? O Senhor está falando para um povo e está oferecendo a eles uma promessa grandiosa, porque vai transformar o coração para que eles possam conhecer a Deus. Mas é preciso entender em qual contexto esta palavra está sendo dita quando a gente observa e estuda o livro 24 de Jeremias, o capítulo 24 de Jeremias. E aí, nós precisamos entender que o momento se passa mais ou menos há 600 anos antes de Cristo. E o povo judeu, o povo de Deus, ele está totalmente desestruturado, desfigurado, porque uma parte foi escravizada e foi levada cativa para a Babilônia. Então nós temos um povo, uma parte do povo que foi deportado, que está em outro território para servir a um outro rei na condição de escravos. E nós temos um outro povo que ficou em Jerusalém. E são as pessoas mais simples, porque as pessoas que tinham mais conhecimento, mais sábias, por exemplo, pessoas que tinham habilidades manuais, ferreiros, carpinteiros, intelectuais da época, todos eles foram levados para servir ao rei Nabucodonosor na Babilônia. Aqueles que tinham pouco conhecimento, aquelas pessoas mais simples, essas ficaram em Jerusalém, essas não foram levadas. Mas essas pessoas viviam debaixo da miséria, viviam debaixo da insegurança, de uma condição de pobreza e miséria muito grande. E é nesse contexto que vem Jeremias e anuncia essa palavra a esse povo. E ele vai anunciar dentro do capítulo, enfocando uma figura ilustrativa de figos. E ele vai dizer assim: olha, eu coloco diante de vós 2 cestos, né? O Senhor revela a palavra a Jeremias. Um cesto está cheio de figos, né? Uma fruta boa, figos bons. No outro cesto, nós temos figos que não estão bons, que não estão podres, que estão numa condição que não serve para serem alimentados. E aí ele vai mostrar o seguinte, ele vai fazer essa comparação mostrando que há uma divisão nesse povo entre 2 grupos. Um grupo que tem um coração receptivo à palavra, que vai receber a palavra de Deus e Deus vai trazer para transformá-los, e um povo que vai rejeitar essa palavra. Então o contexto de todo esse capítulo, de toda essa transgressão, mostra o caráter das pessoas que estavam vivendo ou como escravas ou como miseráveis. A condição dos dois grupos eram terríveis, porque eles estavam ou distante da sua terra e vivendo, servindo a escravidão, ou estavam na sua terra, mas vivendo a insegurança e a miséria. E aí Deus fala para Jeremias: vai lá e fala para esse povo, anuncia essa palavra independente de onde eles estejam e independente de qual condição eles estejam vivendo, porque a palavra é para todos eles. E Jeremias vai. Só que o caráter da palavra de Jeremias é revelar a eles que houve uma quebra de aliança com Deus. Esses 2 povos estão passando por essas dificuldades porque a aliança que Deus tinha com eles foi quebrada. E ela foi quebrada unilateralmente. Quer dizer, não foi Deus que quebrou essa aliança. Foi a conduta desse povo que o afastou da presença de Deus e fez com que eles passassem por todas essas tribulações que estão presentes dentro dessa história. E talvez você esteja perguntando: o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso que aconteceu há mais de 2.700 anos atrás tem a ver com aquilo que eu estou vivendo hoje? E eu vou dizer, mediante essa palavra, que a palavra que está revelada aqui por Jeremias, ela também foi anunciada por Jesus. Uma palavra de transformação da vossa vida mediante a observação dos mandamentos e das promessas de Deus. Nós temos uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança conosco, mas nós, pelas nossas condutas, nós quebramos a aliança, nós nos afastamos de Deus. E
as atitudes que nós tomamos que nos afastam de Deus são marcadas pela idolatria. Idolatria significa substituir tudo aquilo que vai ocupar o lugar que pertence a Deus dentro de nós. Toda vez que algo está substituindo Deus na sua vida, você está se tornando um idólatra. O egoísmo, a injustiça social, a corrupção, a mentira, tudo isso faz com que a aliança que Deus estabeleceu conosco seja quebrada e nós ficamos distantes. Nós fazemos a escolha errada e essa escolha errada nos afasta da presença de Deus. E se nós observarmos hoje, nós estamos vivendo num contexto mundial, não só na cidade de Palmital, São Paulo, Brasil, mas no mundo todo, que há muitas aflições. Se a gente olhar para o contexto da história aqui, isso está muito próximo, porque nós estamos vivendo miséria onde há fartura. Estamos observando a corrupção que há por todos os lugares. Estamos percebendo a injustiça que se manifesta, as atitudes, a opressão que muitas pessoas estão sofrendo, as doenças, as enfermidades que muitas pessoas estão sofrendo nessa condição. E Deus, mesmo nessa condição, tem anunciado a palavra. Nunca a palavra de Deus foi tão anunciada. Muitas vezes até por vias tortas, muitas vezes até por caminhos que muitas vezes parecem confusos, mas diariamente, na rádio, na TV, no jornal, na igreja, a palavra, a promessa de Deus tem sido anunciada. O problema é que as pessoas muitas vezes estão correndo atrás da promessa de Deus, mas não querem o dono da promessa. As pessoas querem desfrutar de todos os benefícios que a promessa de Deus faz para um povo, mas elas não querem assumir um compromisso de servir ao Senhor da promessa. Então essa palavra aqui vai revelar aquilo que Jeremias estava falando para esse povo. Para dizer assim, você quer mudar a sua vida? Porque se você quiser ser colocado no cesto de figos bons, primeiramente, tem que ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor que está determinando essa palavra para a tua vida é o Senhor que vai te acrescentar dias onde as promessas que Ele tem para você serão cumpridas. Desculpa. Porque se você fechar os seus ouvidos e endurecer os seus corações, o seu coração, essa palavra, a promessa, não vai chegar até a tua vida. Porque a promessa de Deus passa pela condição de quem ouve. E não só ouvir e guarda, mas não só guardar, colocar em prática. Esse é o ensinamento. Essa é a palavra que Jeremias falou para esse povo, mas essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus revela para a tua vida nessa manhã, na tua casa, quando você está ouvindo isso, inspirado não por um homem, mas sim por uma palavra que é revelada de Deus para ti. E ela revela para que você possa observar, olhar para o Deus da promessa e assumi-lo como seu único Senhor, como seu único Deus, como seu único Salvador. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra e fique com a presença do Senhor, porque é a melhor companhia que você pode ter na tua vida.